Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, aqueles que estão presentes, poucos podem sentar. Louvamos a Deus pelo grande privilégio de estarmos na casa do Senhor esta noite, louvando o seu santo nome. Quero enviar a paz aos nossos queridos missionários que sempre estão conectados conosco, para juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Agradecer a Deus e mandar a paz para todos os dirigentes das congregações de Maceió, bem como a todos os pastores dos campos eclesiásticos, a toda a membresia da igreja. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, que nos dá a oportunidade de podermos estar neste culto online, ministrando a palavra do Senhor. Agradecer a toda a logística que proporciona a este culto ser transmitido, aos irmãos poucos que se envolvem com isto, que Deus possa abençoá-los de uma maneira toda especial. Convido a todos para lermos o Salmo 137. Salmo 137, são apenas 9 versículos, e nós queremos louvar a Deus. Amém. O salmista, irmão, se expressa da seguinte maneira: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior glória, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuiu o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas rochas. Meus queridos irmãos, o Salmo 137, ele está naquilo que nós chamamos de salmos imprecatórios, porque está cheio de imprecações, cheio de reivindicações do Altíssimo, com sentimento de justiça de Deus, para que Deus haja de uma forma sobrenatural diante da opressão, do castigo, da perseguição do inimigo, dos sofrimentos, das agruras que o povo sofreu no cativeiro babilônico, que durou 70 anos. A despeito de que, irmãos, Deus tem um concerto com este povo, um povo escolhido por Deus, que segundo o profeta, o povo de Israel é a menina dos olhos de Deus. E quando Jerônimo traduz a Vulgata Latina, ele traz menina na palavra pulpa, uma menina pequena, a imagem que é projetada nos olhos das pessoas, quando você olha para outra pessoa e vê a sua imagem projetada,
de uma maneira bem pequena, é a mesma coisa que Deus olha. Nós estamos projetados nos olhos de Deus. E Deus tem ciúme deste povo. Como um marido fiel que cuida, que zela pela sua esposa, que lhe mantém o sustento diário, que dá o aconchego necessário, alguém que protege do mal, alguém que guarda como um segurança, como um guarda, como um vigia, como sentinela que guarda o seu povo. Então este povo é um povo especial, é um povo escolhido, é um povo do coração de Deus. Este salmo é a mais expressa angústia de alguém que viveu o cativeiro babilônico, que sofreu distante da terra, a despeito da grande realidade deste salmo. Algumas pessoas, artistas, poetas, músicos, tentaram, dentro daquilo que faz parte do seu dom, tentaram expressar o sofrimento babilônico através das expressões artísticas. Nós temos uma grande obra chamada Nabucco, de Giuseppe Verdi, de 1842, uma obra em 4 atos, que no 3º ato ele conta a história dos escravos judeus de Babilônia, quando voltaram do cativeiro e cantaram como se tivessem com asas douradas voando para voltarem para a terra prometida, Sião. Mas é uma ópera. O grande escritor, poeta Camões, ele também trouxe nos seus versos, e ele fala sobre os rios que vão, trazendo a imagem daqueles que estavam no cativeiro babilônico, sentado às margens dos rios. Nós temos um grande pintor holandês, Rembrandt, que através da sua pintura de 1635, ele pintou o banquete de Belsazar para trazer a realidade e mostrar o quanto o povo babilônico sofreu, porque fizeram com que Israel sofresse muito nas suas mãos. Então esse salmo, ele reivindica do Todo-Poderoso, não uma vingança como uma vingança pessoal, humana, podre, pobre, que não sabe até como se expressar. Em Levítico capítulo 19, versículo 18, Deus pediu que a vingança, que a ira do povo não fosse uma expressão particular sua, porque Deus disse que minha é a vingança, é Deus que toma conta de todas as coisas, é Deus que gere toda a sociedade, é Deus que está no controle de todas as coisas. Então, meus amados irmãos, o povo de Israel, em particular de Judá, do Reino do Norte, um povo que Deus usou os profetas Joel, o profeta Miqueias, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, para mostrar, se o povo não tivesse ligado com Deus, se o povo prevaricasse contra Deus, se esse povo esquecesse do Deus que cuidou, que assim como Ezequiel fala, que como alguém que pegou Israel desde pequeno e cuidou dele, lavou, adornou com joias, cuidou, viu Israel crescendo, se robustecendo, como uma donzela que é ataviada para o cortejo nupcial. Então é a expressão profunda de cada profeta para trazer o amor sincero do Deus Altíssimo, que chama Israel, que cuida de Israel, que protege a Israel, que guarda Israel, que tem amores, que tem ciúme deste povo. Mas este povo prevarica contra Deus, este povo esquece dos princípios que Deus colocou, este povo esquece da lei, a lei caduca diante da vida desses homens, mas Deus, que ama como um pai que ama seu filho, que aconselha, que orienta, que pede,
mas o povo ficou de dura servil e prevaricou contra Deus, endureceu o seu coração, e Deus manda o castigo iminente. Deus já havia falado através dos profetas que iria mandar esse castigo, e o povo não deu crédito à voz de Deus. A nação de Babilônia, irmãos, na gerência de Nabucodonosor, um homem megalomaníaco, que tinha as pretensões de dominar todo mundo, formou o seu grande império, criou aquilo que nós conhecemos pela história, os jardins suspensos de Babilônia, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele adorna a cidade, ele constrói Babilônia como um quadrado, e segundo a história, nós podemos colher algumas informações de Heródoto, de Xenofonte, que ele coloca 100 portas ao redor de Babilônia, cada lado 25 portas, e estas portas eram de bronze polido, com ferrolhos de ferro, para guardar, proteger a grande cidade, a grande muralha de Babilônia. Lá no capítulo de Daniel, Nabucodonosor, ele diz para toda a nação que ele construiu a grande Babilônia, aquilo que ele podia mostrar para as nações, que era um império que chamava a atenção de todos quanto pudesse contemplar a beleza, a formosura de Babilônia. Então, para ele, era uma jactância mostrar para os reis, para toda a potência da época, para as nações, que ele havia construído um grande império. E é justamente os reclames de um judeu pós-exílio que vai trazer os seus profundos sentimentos. De estar afastado do templo de Jerusalém, de estar afastado do seu povo, de um sentimento saudosista numa terra estranha, com deuses estranhos, com pessoas estranhas, com um idioma estranho, com uma cultura estranha. O povo estava acostumado a louvar a Deus no templo, que foi idealizado por Davi. Davi intentou fazer o templo de Jerusalém, mas um homem que derramou sangue, e Deus não permite que ele construa, mas dá o privilégio da sua descendência construir o templo. Então Davi idealiza o templo, ele consegue ajuntar material, ouro, prata, bronze, para que o templo pudesse ser erigido, mas ele não constrói o templo. Quem vai construir o templo é Salomão, o famoso templo de Salomão, que ele traz cedros do Líbano, ele traz arquitetos, engenheiros, que trabalham com ouro, com prata, com bronze, que trabalha com carmesim, com linho, com madeiras, para que ele pudesse construir uma casa, para que o nome do Senhor pudesse ser erigido, exaltado, glorificado, porque Israel é um país teocrático. Quem gere Israel é o próprio Deus. É Deus que é Senhor de todas as coisas. Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é o dominador de todas as coisas. Israel reconhece, Israel sabe que a sua vida está pautada nas mãos de Deus. É Deus que faz isso. Quando Salomão, ele erige, ele constrói o templo, aí Deus se revela para ele. Ele colocou prata, bronze, ouro. E quando os sacerdotes, tocando trombeta,
profeta, vão entrar no templo, a glória do Todo-Poderoso que ofusca todas as coisas, que o ouro perde o seu brilho diante dele, que não tem pedras preciosas que se compare à beleza, à formosura desse Deus. Aí todo o ouro perdeu o brilho, porque a glória, a Shekinah de Deus desceu no templo. Os sacerdotes não aguentam estar de pé. Por quê? Porque quando a glória de Deus invade a casa, todos nós somos tomados pelo seu Espírito, e o nosso intento agora é somente levantar as mãos, glorificar o nome do Senhor. Distante do templo, Salomão constrói o templo, e é Nabucodonosor que vai queimar, saquear esse templo. Esse mesmo templo, ele é reedificado por Esdras, Zorobabel, e eles constroem, ou seja, embeleza o que nós chamamos de segundo templo. E é uma promessa de Deus que a glória daqueles que foram contemporâneos da época, que já estavam velhos, que nunca mais viram a manifestação, porque o povo estava com o coração empedernido, se preocupou mais com as suas casas do que com a casa de Deus. E Deus prometeu que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. Quando eu vejo isso, presbítero João, eu posso ter a certeza que quando essa pavorosa acabar, com esta epidemia acabar, eu tenho certeza que Deus fará coisas novas no nosso meio, que Deus vai nos propiciar experiências novas, que Deus vai se revelar de uma maneira toda especial, e o seu nome há de ser glorificado em nossa vida. Este mesmo templo que foi reedificado por Esdras, esse templo é profanado por Antíoco Epifânio, um homem que sacrificou uma porca no santuário de Deus, que profanou, que maculou o nome de Deus, mas Deus nunca perde o controle da história. Deus levanta um homem chamado Judas Macabeu, da família sacerdotal hasmoneana. Ele faz a purificação do templo, e ele congrega todo Israel para voltar a glorificar o Deus Todo-Poderoso. Este mesmo templo, ele é ampliado, ele é embelezado, ele é adornado por Herodes o grande templo de Israel, com pedras de mármores brancas, com ouros nas suas junturas. Segundo Flávio Joséfo, o próprio Herodes dá um presente ao templo para mostrar a sua magnitude, o seu poder, a sua riqueza. Ele dá um cacho de uva, todo de ouro batido, com uvas do tamanho de uma melancia, para que ele mostrasse a sua glória, a pujança do seu poder. Este salmista, é este homem pós-exílio, que vai relatar de uma maneira pungente, vívida e eloquente os castigos, o que eles passam em Babilônia. Para os irmãos terem ideia, o cerco de Babilônia durou mais ou menos em Israel 2 anos e meio. Eles colocaram trincheiras, colocaram guardas ao redor dos muros. Ninguém entra, ninguém sai. Para os irmãos poderem trazer a imagem dramática, caótica de Jerusalém, a fome apertou, o povo está em angústia, a alma está ressequida. Tanto é que em Lamentações de Jeremias, ele fala que o brilho dos homens, dos príncipes, perderam o seu rubor, o seu brilho, ao ponto de que as mulheres, está lá em Lamentações capítulo 4, versículo 10, que a filha do meu povo no cerco cozeram seus filhos e serviram de alimento no cerco da filha
de Sião. Então, uma coisa terrível. Jerusalém tinha, os muros tinham algumas passagens secretas, que quando as pessoas saíam, os próprios edomitas denunciavam. E essas pessoas eram pegas. E muitas vezes, por costume babilônico, eles empalavam as pessoas, colocavam diante do muro para trazer a guerra psicológica. Algumas pessoas que morriam e ficavam podres, eles colocavam nas catapultas e jogavam dentro dos muros as pessoas podres, para que pudesse ter uma epidemia de doenças. E o povo ficou nesse cerco terrível. Faltou água. O povo começou a tomar até a própria urina. O povo tirava as correntes das suas sandálias de couro e cozinhavam para poder comer, porque a coisa era difícil, dura, uma tragédia. Quando nós olhamos esse salmo e o salmista pede uma providência, uma vingança de Deus, talvez para a teologia liberal seja uma loucura de um Deus vingador, de um Deus que vai em busca de vingança pelo seu povo, mas é a própria realidade. Este povo sofreu agruras terríveis na mão dos babilônios. E o salmista vai expressar a dura vida que eles têm na Babilônia. E ele começa a dizer: Babilônia, terra dos rios, dos canais, do grande rio Tigre e Eufrates, aonde nas margens do Eufrates havia o álamo, havia os salgueiros que margeavam aqueles rios. E este povo que é levado cativo, Babilônia, ficava a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Este povo foi levado cativo, acorrentado, para poder habitar no meio de um povo estranho, de uma cultura estranha, de uma comida estranha. E o sentimento saudosista, ele vai brotar do mais puro sentimento do salmista. Muitos irmãos que têm ligado para nós, e nós quando ligamos para os irmãos, há uma só voz. O sentimento, irmãos, é de dor, um sentimento de angústia de não poder estar dentro da casa de Deus, louvando o nome do Senhor. De poder sentar nos conjuntos, nas bandas, nos corais, de poder ministrar nas escolas bíblicas, de estar presente, ou ensinando ou aprendendo. Todos juntos, louvando a Deus. E quando nós olhamos a igreja vazia, somente com as pessoas que estão nos auxiliando nesse trabalho, há um sentimento de dor, de aperto na alma, de que muitas vezes o privilégio de vir para a casa de Deus, as pessoas muitas vezes negligenciam, e por motivos fúteis, às vezes não vêm para casa. Mas agora bate um sentimento de distanciamento. Nós estamos separados socialmente, as famílias, por causa de uma pandemia que assola o mundo todo, que mata, que entristece, que causa pavor nas pessoas. Não só o pavor da doença, mas o pavor psicológico, o pavor do perigo iminente. E as pessoas nos falam de como é difícil estar afastado da casa de Deus, de estarmos juntos, congregando, se alegrando, ouvindo a palavra, todos juntos. E este salmista, ele vai começar a externar o seu sentimento. Ele vai dizer: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Quantas pessoas, presbítero Miqueias, é bem certo que nós não estamos
num cativeiro como este, mas é um cativeiro, porque nós estamos reclusos, afastados. Aqueles que podem estar no culto online ainda sentem um gostinho de estar aqui na casa de Deus, mas as pessoas não podem estar presentes. Então é um cativeiro de distância, de querer estar junto. Nós estamos falando aqui, você na sua casa, nos ouvindo, mas nunca é igual estar perto. É como um contato telefônico, como mensagem de WhatsApp, você passa os seus sentimentos, mas você não sente, porque você não está próximo. A melhor coisa é nós estarmos tete a tete um com os outros, sentindo o calor humano. Então as pessoas estão em cativeiro. E muitas pessoas chorando, ansiosas, temerosas, dizendo: ó Deus, como era bom que eu pudesse estar na casa de Deus agora, neste momento, nesse instante. Estão chorosas. As noites, os dias, presbítero João, parece que são mais longos. As pessoas estão trancafiadas, presas nos quadrados da vida. Avô não pode ver neto, famílias estão distantes, um cativeiro. Isso causa dor, isso causa comoção, isso causa um sentimento de distanciamento, que a gente diz: meu Deus, como era bom que nós estivéssemos juntos, a família, a igreja, a sociedade. E há muito choro, há muitas mágoas, tristezas. E como foi bem falado pelo pastor Ermengardo, há um sentimento de reivindicação a Deus. Ó Deus, até quando isto dura? Até quando vai? E algumas pessoas até podem perder o senso da fé diante de uma calamidade e dizer: aonde está nosso Deus que não vê essas coisas? Mas a Bíblia diz que o nosso Deus está sentado no mais alto e sublime trono. Ele rege todas as coisas. Deus não perdeu nem perderá o controle das coisas. Eu quero nesta noite falar a você, meu querido irmão, que está na sua casa, você que está afastado, que não conhece a Cristo, que não conhece, não experienciou o poder de Deus. Eu quero lhe dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá com certeza pela manhã, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Este povo está sentado às margens do rio, porque estão pesarosos, estão tristes, estão amargurados, estão sofrendo. Este povo está angustiado diante da situação. Que eles queriam realmente estar em Jerusalém. Lá é a casa do grande rei. E a casa significa a presença constante de Deus. Um Deus que não é o Deus feito por mãos humanas. Não é um Deus estático, não é um Deus surdo, não é um Deus mudo, não é um Deus parado. É um Deus que anda, é um Deus que fala, é um Deus que vê, é um Deus que se comunica, é um Deus que está junto do seu povo para guardar o seu povo. Este povo chora, lamenta por não estar em Sião. E eles não podem cantar, porque quem está longe, quem está cativo, quem está preso, não há forças para cantar. Como cantar se não tem alegria, se não tem motivações para cantar? A lógica é cantar somente quando há motivações. Uma lógica humana, mas na lógica da fé, mesmo diante da opressão do inimigo, mesmo no cativeiro, nós temos que fazer das nossas fibras coração e nós temos que louvar a Deus, mesmo na noite escura, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Então, nos salgueiros que margeavam o rio, eles colocaram as suas harpas, penduraram as harpas, porque aqueles que haviam levado eles cativos para a Babilônia, eles reivindicavam, pediam uma canção. Porque a canção de Babilônia não é igual à canção de Sião.
O povo no mundo, quando tem seus sentimentos, eles vivenciam através da música alguma coisa que possa preencher a lacuna da alma, do espírito, mas nada preenche. As pessoas farreiam, bebem, vai para os encontros, mas quando chegam em casa, a mesma lacuna existe na alma. Mas em Sião não. Em Sião tem hinos espirituais. Em Sião tem hinos que exaltam a Deus. Em Sião tem hinos que confia que o Todo-Poderoso é aquele que preenche a lacuna da nossa alma. É aquele que nos dá segurança. É aquele que nos habilita para a batalha. É aquele que nos dá segurança para confiarmos na sua providência. E eles pediam para quê? Para que alegrassem a eles. Mas os hinos de Sião não é para alegrar eles. Aonde eles viviam adorando a deuses estranhos, a sentimentos estranhos. Os hinos de Sião é para glorificar a Deus, para exaltar a sua majestade. E eles vão dizer: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Como? Você pode nos perguntar, ou fazer a você mesma a pergunta: como é que eu vou cantar a Deus? Como é que eu vou glorificar a Deus diante de um cativeiro que nós estamos vivendo? Mas cante ao Senhor na sua casa, na sua família. Cante a Deus, louve a Ele, exalte o nome dEle, porque dias melhores virão e nós outra vez poderemos estarmos juntos para louvarmos o nome do Senhor. O Deus que está no controle da história, Deus nunca deixou passar nada desapercebido. Antes do cativeiro, antes da cronologia da história, os ciclos históricos, irmãos, são pendulares e se repetem. Israel havia passado por outras tormentas e agora a tormenta de Babilônia. Mas Deus, que é poderoso, Deus já havia providenciado uma saída, um escape para o povo. Você que me ouve nesta noite, eu quero lhe assegurar que Deus, antes mesmo dessa loucura, Deus já providenciou uma saída. Deus já providenciou um momento necessário para que o nome dele seja glorificado. Deus, lá no livro do profeta Isaías, e eu quero ler para que eu não possa perder nada da palavra. Isaías capítulo 45, glórias a Jesus. Isaías 45, Deus vai chamar, e é só Deus pode fazer isso. Deus vai chamar à existência aquilo que ainda não existiu. Deus vai falar de um homem que ainda vai existir. Deus fala assim no capítulo 45, versículos de 1 a 6. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face. E dissegi os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, que abrirei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó, e de Israel, meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces, para que saibas, desde o nascimento do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro
Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Quem pode dar glória a Deus, dê glória a Deus nesta noite. Nosso Deus é único. O nosso Deus é o Senhor da história. Esta profecia de Ciro só veio à existência 150 anos depois dessa profecia. Deus já sabia que haveria o cativeiro da Babilônia. E como Deus sabia, Deus já providenciou o resgate. Deus já providenciou a solução para o problema. Talvez você esteja na sua casa e diga: meu Deus, eu estou sofrendo, angustiado, eu estou empolvorosa, eu estou triste, mas Deus já providenciou, não agora, mas já está providenciado a tua vitória em nome de Jesus Cristo. Este homem que Deus preparou, 150 anos. O avô de Ciro chamava-se Astígenes. E ele tinha uma filha. E ele um dia sonhou que nas costas da sua filha nascia um ramo, uma videira frondosa que tomou conta de toda a Ásia. E alguém disse para ele: rei, cuidado, porque esse menino vai nascer e vai tomar o reino de ti. O menino nasce e o rei manda matá-lo, mas o seu aio, o seu ajudador, pega Ciro e esconde da presença do rei. E ele cresce. Por que Ciro é cuidado? Porque Deus já havia falado, irmãos. Um pagão, um homem que não tinha experiências como Israel teve, um homem que não conheceu a Deus de perto como Israel, mas Deus providenciou e chamou de Ciro o meu ungido, no grego o meu Cristo, o homem que vai libertar o meu povo, não porque ele quer, mas porque eu que sou Deus determinei. E o que Deus determinou está determinado. Glória a Jesus. Ele cresce na média. Babilônia agora é um grande império. Os irmãos lembram que Daniel, com seus 3 amigos que foram levados cativos na deportação do povo para a Babilônia, Deus deu a Daniel ciência especial. Deus deu visões a Daniel. Deus abençoou Daniel de uma forma especial. E no reinado de Nabucodonosor, Daniel teve evidência. Ao ponto de como Nabucodonosor cresceu, ficou poderoso, ele atribuiu e disse: a grande Babilônia que eu edifiquei. Aí Deus do alto céu manda a sentença e ele vai comer capim com os animais. Todos os homens, irmãos, que desconsideram a grandeza de Deus, tem que viver como animal, colocado de um lado para lá. Mas a Bíblia diz que passados 7 períodos, ele reconhece que o Todo-Poderoso é dominador de todas as coisas. Quando ele reconhece, a sanidade vem nele e ele glorifica ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Este Ciro, que foi providenciado como um escape, como a solução para o povo. Agora, o rei Nabonido, ele domina em Babilônia, seu filho Belsazar. Ele é corregente do pai. E no capítulo 5 de Daniel, ele dá um grande banquete, uma festa nababesca, regada por vinhos, mulheres, comidas exóticas, uma festa oferecida aos seus príncipes, para ele mostrar a grandeza e o poder que ele tem, que ele exerce sobre os outros, a pujança humana, o egoísmo humano. Lendo engano, um homem querer mostrar poder para todas as nações. Quem tem poder é Deus.
Quem governa o mundo precisa saber que eles só governam porque Deus deu este poder para eles. Tudo vem de Deus. É Deus que dá todas as coisas. Enquanto Nabucodonosor levou os vasos e guardou no lugar reservado, ele lá pelas altas horas da noite, já embriagado, ele manda buscar os vasos que foram tirados do templo lá de Jerusalém e coloca para poder mostrar que ele é superior a todos os deuses. Ele adorava Marduk, o deus Bel. Marduk era o deus da tempestade, da luz, da prosperidade, do poder, da riqueza. Mas Marduk é um deus de prata, que não faz nada, que não vê, que não ouve, que não fala. Quem fala, quem vê, que se movimenta é o Deus de Israel. E ele disse que ele colocou o banquete de Belsazar e no meio da festança colocou os vasos sagrados, os utensílios sagrados e bebeu nele para profanar o nome do Senhor. Como muita gente está profanando os símbolos sagrados, profanando o nome de Deus, profanando a Bíblia, dizendo que a Bíblia não é palavra revelada, não é plenária, que Deus não se revela, profanam as coisas de Deus. Mas a Bíblia diz que em alta hora da noite, na parede caiada do palácio, aparece uma mão e escreve Mene, Mene, Tekel, Farsim. E o rei fica em polvorosa, não sabe o que está, chama magos, videntes, chama todas as coisas, ninguém sabe decifrar o que é. Mas a rainha mãe vai até a presença do rei Belsazar e diz: Rei Belsazar, no tempo de Nabucodonosor, um homem chamado Daniel, que ainda está vivo, é um homem que há o Espírito de Deus na vida dele. Ele sabe decifrar estas coisas. Mandam chamar Daniel. Daniel entra na presença, está lá, ninguém sabe o que é. O rei perdeu as forças, os joelhos bateram no outro, o medo tomou conta e Daniel decifra o que está lá, a mensagem que Deus está lá. O reino foi contado, pesado, dividido, enquanto aí os irmãos lembram da profecia do capítulo 45, que Deus ia abrir as portas de ferro, destruir os ferrolhos, a porta de bronze, os ferrolhos de ferro. Deus não precisa descer do céu para destruir nada. Ele providencia aqui na terra circunstâncias para que a sua palavra possa se cumprir. Enquanto a festa rola, Ciro já havia desviado o curso do rio Eufrates. Aí Belsazar, ele nem sabe, mas é Deus que está no controle de tudo. Ele mandou abrir as portas para festejar. Ele entra na cidade, Ciro, ele toma conta de tudo, o rei é morto e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Jesus. Por isso que nesta noite, meu irmão, não temas, porque o Santo de Israel, aquele que te guarda, aquele que cuida, aquele que vela, aquele que está do nosso lado, aquele que nunca perdeu uma batalha e nem vai perder, aquele que é Senhor, aquele que é dominador, aquele que governa, aquele que determina, aquele que manda em todas as nações, aquele que gerencia o mundo somente com a sua palavra. Ele é aquele que diz haja e as coisas existem, ele é aquele que diz caia e as coisas caem, ele é aquele que diz as coisas se ergam e as coisas se erguem. Este é o nosso Deus que te visita na tua casa, no teu lar, na tua ansiedade, no teu choro. Talvez você sentou e está chorando, mas nesta noite levanta a tua cabeça, que Deus eterno, Ele já providenciou uma solução para o teu problema. Glórias a Jesus. Que Deus maravilhoso, que Deus grande, que Deus poderoso. Nós não vamos pendurar as harpas nos salgueiros. Nós não vamos baixar a guarda. Nós não vamos desconfiar de Deus. Nós vamos levantar a cabeça. Nós vamos pegar as nossas harpas. Nós vamos fazer com que a nossa fé ela seja cada vez mais enaltecida diante de Deus,
que esta fé que nós temos em Deus, nós iremos cantar o hino da vitória. Nós estamos clamando por justiça. E a justiça de Deus, irmãos, é infalível. Deus está contemplando todas as coisas. Deus é aquele que abre as portas. Deus é aquele que manda naquilo que não existe ainda. E Ele faz com que as coisas que não existam, elas possam existir. Existem várias profecias para a igreja. E Deus que providenciou todas as coisas, é o Deus que está no controle, na hora certa, no momento exato, a nossa vitória virá, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O povo voltará para Sião, e em Sião entoará um novo cântico, e nós vamos dizer: digno é o Cordeiro que vive e que reina para todo sempre. Nas suas casas é apenas um ensaio. Ensaie, cante. Se você sabe tocar, você toque. Cante a Deus. É um ensaio. Porque Deus nos congregará outra vez. O choro vai passar. E nós cantaremos um novo cântico na presença do Senhor. Lá em Isaías capítulo 21, já estava posta a profecia contra a Babilônia e contra Dumar, que é Edom. A palavra diz: peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam. Ele virá do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada: ó pérfido, trata perfidamente. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Dores se apoderam de mim, como as dores daquela que dá a luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que desejava se me tornou em temor. Põe-se à mesa, então se de atalaia comem, bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir o carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, ela que observe atentamente com grande cuidado. E clamou um leão, meu Senhor: sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Ah, malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Que nesta noite esta palavra fique gravada no seu coração. E ouviremos uma voz: caiu Babilônia, e o nome do Eterno há de ser glorificado. Tudo isto vai passar e nós vamos cantar um novo cântico na presença do Senhor. Levanta a sua cabeça, creia que Deus virá com justiça sobre toda a terra.